Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um ponto muito importante para a nossa vida de sucesso, que é sobre a nossa comunicação. E desde já quero-te dizer, uma comunicação má vai gerar um resultado mau. Por exemplo, se eu falar contigo, olha, faz isto aqui, percebeste? Não percebeste, pois não? Porquê? Foi uma comunicação má. Se a comunicação foi má, o resultado será mau, porque tu não entendeste o que é para fazer. É um exemplo muito simples, só que é exatamente assim com tudo na vida. Se a nossa comunicação for má, os resultados, o reflexo será mau. E hoje vamos falar sobre dois tipos de comunicação. A nossa comunicação verbal, que é as palavras que nós falamos, desde a qualidade das palavras à forma como as dizemos, e a nossa comunicação não verbal, que vai ser a nossa postura, a nossa fisiologia, o nosso tom de voz, entre outros pontos. Vamos começar pela nossa comunicação verbal. Quero já começar por te mostrar um estudo de um senhor, de um cientista, de um japonês, que disse palavras positivas para um simples copo d'água e palavras negativas para outro copo d'água. E de seguida congelou essa água e foi analisar ao microscópio como era constituída as partículas dessa água. E o resultado foi muito direto. A água que recebeu palavras positivas tinha as suas partículas bonitas, harmoniosas, uniformes, bem definidas. Por outro lado, a água que recebeu as palavras negativas, tinha as partículas todas entrelaçadas, todas sem forma, todas tortas. Eu vou deixar aqui ou aqui as imagens para tu comparares. E tu podes estar-te a questionar o que é que isso tem a ver com a minha vida, com o meu sucesso? Muito simples. Nós, em média, somos 70, 80% do nosso corpo é água. Ou seja, se isto aconteceu com o copo da água, acontece connosco. Os nossos átomos, as nossas moléculas, vão gerar uma forma bonita e uniforme quando proferimos e recebemos palavras boas, e não só palavras que dizemos, mas sim a nossa comunicação interna, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos internos. Se tu tiveres pensamentos e sentimentos negativos, vai gerar essas emoções negativas e essas partículas, esses átomos, todos mal formados, todos sem conexão. Por outro lado, se for positivo, vai gerar partículas lindas, uniformes, bem estruturadas. Não é este o único experimento. Existem outros. Existe, por exemplo, onde foi dito palavras negativas a um arroz, sim, e palavras positivas a outro arroz. E sabes o que é que aconteceu? O arroz que recebeu as palavras negativas estragou-se, apodreceu muito mais rápido do que o arroz que tinha recebido as palavras positivas. Ou seja, isto pode-nos trazer a referência de que a comida, quando é feita com amor, aguenta muito mais, tem outro sabor, outra qualidade. Este é o poder da nossa comunicação em tudo. E a questão que eu já te quero deixar é como está a ser a tua comunicação até aos dias de hoje. Quais são as palavras que tu tens dito? Palavras positivas, de crescimento, de evolução? Ou palavras menos boas, de retração, de negativismo? Quais são as palavras que tu tens proferido? Reflete sobre isso. Reflete se a tua vida não está em congruência com as tuas palavras. Talvez tu digas que a vida é difícil e tens uma vida difícil. Talvez digas
que dinheiro é difícil de ganhar e então tens dificuldade em ganhar dinheiro. Talvez a culpa ou a responsabilidade seja das palavras que tu estás a dizer. Se tu dizes essas palavras, é exatamente isso que vais receber. Porque no fundo, as palavras, a nossa comunicação, são profecias autorrealizáveis. Ou seja, se tu dizes isto é mau, é exatamente assim que vai ser, porque tu assim o disseste. Por outro lado, se disseres que é bom, será assim o vais receber. Por isso, analisa a percentagem de palavras positivas e menos positivas que tens dito durante o teu dia, e não só dito verbalmente para o exterior, mas sim dito internamente no teu consciente ou no teu inconsciente. Reflete qual é a percentagem. E agora vem aquela velha e conhecida frase de que a boca só fala o que o coração e a mente está cheio. Ou seja, se tu dizes palavras menos boas, é porque tens na tua mente e no teu coração exatamente essas palavras, esses pensamentos e esses sentimentos. E o que é que isso nos mostra? Mostra-nos que a responsabilidade disso parte das crenças que nós temos enraizadas em nós. Por exemplo, se tu tiveres uma crença de que a vida é difícil, tu vais ter palavras que dizem a vida é difícil. Vais ter sentimentos de que a vida é difícil. Ou seja, está tudo interligado, uma coisa com a outra. Uma crença menos positiva vai gerar um pensamento, um sentimento menos positivo. Vai fazer com que tu tenhas uma comunicação menos positiva. Isso tudo junto, o que é que vai gerar? Um resultado menos positivo. E é isso que nós temos que mudar. O quê? As nossas crenças. Sim, a partir do momento em que tu mudares as tuas crenças, imagina que tu tens a crença de que dinheiro é difícil. Tu vês o dinheiro como algo difícil e doloroso, correto? A partir do momento em que tu disseres dinheiro é fácil de ser ganho, dinheiro é uma coisa positiva, é uma coisa boa, tu vais começar a associar dinheiro a um pensamento positivo, a um sentimento positivo. E vais começar a dizer, a ter uma comunicação positiva sobre dinheiro. E, consequentemente, vais ter resultados positivos sobre dinheiro. Eu estou-te a dar o caso do dinheiro, mas funciona para tudo na vida. Dinheiro, pessoas, trabalho, felicidade, vida, colegas, patrão, tudo. O que tu pensas, as tuas crenças, geram pensamentos, sentimentos, que vão gerar ações e que vão gerar resultados. Por isso, se tu conseguires alterar essas crenças, tirar as crenças menos boas e colocar crenças muito boas, tu vais começar a ter resultados muito bons, muito melhores do que os que tens hoje em dia. Isso é a importância da tua comunicação verbal. E agora vamos passar para a comunicação não verbal. E o que é isso? Comunicação não verbal. É sobretudo a tua postura, a tua fisiologia corporal. Por exemplo, se tu estás com o peito aberto, ombros rodados para trás, cabeça levantada, ou se tu estás todo fechado, todo triste, isso tudo vai mudar os teus sentimentos. Cada postura vai gerar hormônios específicos dentro do teu corpo e vai gerar sentimentos específicos lá dentro. Por exemplo, problemas de saúde, como depressão, por exemplo, são gerados por uma postura de quê? Cabisbaixo, cabeça para baixo, peito fechado, ombros rodados à frente. Isto é uma postura de depressão, por exemplo. Ou seja, se tu queres acabar com a depressão, ombros rodados atrás, peito aberto, cabeça na horizontal, a olhar no horizonte, podes colocar ainda um sorriso e tudo isso vai libertar hormônios diferentes dentro do teu corpo. E quem diz isso não sou eu. Existem vários estudos a mostrar isso. Como, por exemplo,
esta psicóloga e cientista aqui, deves de assistir a este vídeo para entenderes a importância da postura. Por exemplo, colocar-te nesta postura aqui, postura de mulher maravilha, vai fazer com que os teus níveis de testosterona aumentem, a tua disposição aumente, a tua coragem, a tua capacidade aumente. Ou seja, a simples postura vai fazer toda a diferença. Além da postura, temos ainda o tom de voz. Se tu falas com o tom de voz mais alto, mais confiante, mais ríspido, vai ser totalmente diferente de se tu falas com um tom de voz acanhado, com medo. Isso vai fazer toda a diferença na libertação dos teus hormônios internos, na forma com que tu te encaras a ti próprio, como tu sentes que tu és, no teu poder pessoal. Tudo isso vai fazer diferença nos resultados que tu vais alcançar durante a vida. E se tu achas que isso é estúpido, que é sem sentido, que não tem lógica nenhuma, eu só te digo uma coisa. Pessoas de sucesso fazem coisas estúpidas, coisas fora do normal. Pessoas de sucesso não são pessoas comuns. E tu, preferes ser um comum ou fazer coisas que tu achas que são estúpidas, mas que te geram resultados acima da média? De que lado tu escolhes ficar? Daqueles que não têm resultados ou daqueles que são estúpidos com resultados acima da média? Tu escolhes a tua estupidez. E além disso, ainda existem outros pontos, como por exemplo as tuas expressões faciais. Mais uma vez, comprovado por estudos. Por exemplo, fazer-se uma expressão facial considerada biquinho, assim, triste, chateado, ou colocar-se uma caneta no meio dos dentes e fazeres uma postura feliz, sorridente, alterou a percepção que tu tinhas sobre um determinado texto. Por exemplo, quem fez a postura de biquinho achou o texto muito mais negativo. Por outro lado, quem fez a postura, caneta no meio dos dentes, ou seja, sorridente, achou o texto muito mais positivo. E isso reflete-se na nossa vida. Se tu tens uma postura mais feliz, vês a vida de uma forma mais feliz, mais alegre, mais positiva. Por outro lado, se tu andas sempre de cara trancado, triste, vais achar a vida muito mais pesada, muito mais triste. E quem diz isso não sou eu, são inúmeros estudos que comprovam isso. Ou seja, a tua comunicação não verbal influencia imenso no teu sucesso. E agora diz-me, qual é a comunicação não verbal que tu tens tido? Tens andado feliz? Tens andado triste? Tens tido uma postura de expansão? Peito aberto, ombros rodados, olhando em frente? Ou tens andado com uma postura mais fechada, mais retraído? Qual tem sido a tua postura perante a vida? Reflete e diz-me aí nos comentários qual é a postura que tu vais adotar a partir de hoje. Uma postura de expansão, de crescimento ou uma postura retraída? Uma postura fechada? Uma postura de eu nunca vou ter sucesso? Diz-me aí, qual é a postura que tu vais adquirir a partir de hoje? Isto, basicamente, é o que tu precisas de saber sobre a tua comunicação para alcançar uma vida de sucesso. Ou seja, muito resumidamente, a tua comunicação verbal, as palavras que tu tens dito, positivas, menos positivas, como têm sido. Além disso, isso tudo depende das tuas crenças. Como são as tuas crenças? Limitantes, retraídas ou de expansão, de crescimento? E agora, a tua postura, a tua comunicação não verbal, como tem sido? Uma postura aberta, de crescimento, de expansão, ou uma postura fechada, retraída? Imagina, a Amy, como eu já te disse, a pesquisadora que eu falei há pouco tempo, mostrou-nos, a partir da sua palestra, que, por exemplo, atletas, quando ganham, eles fazem esta postura
Postura de vitória, sim, consegui, ganhei. No meio animal, por exemplo, os gorilas, forte, peito aberto. Os macacos, igual. Os leões, peito, são posturas de crescimento, de poder, de empoderação. Funciona não apenas em nós, humanos, mas sim no reino animal e em toda a parte. Porque, uma vez mais, a postura liberta os hormônios. E contra isso tu não podes lutar. Se tu tens uma postura aberta, de expansão, pensamentos positivos, sentimentos negativos, palavras positivas, felicidade perante a vida, é claro que tu vais receber isso tudo de volta. Por outro lado, se tiveres tudo menos bom, é normal que também vais receber isso da vida. Por isso, toma cuidado, toma consciência a partir de hoje da postura que tens adotado, das situações menos boas que tens tido e começa a mudar a partir de hoje. E já sabes, se este vídeo foi útil para ti, deixa o teu like e partilha com uma pessoa que precisa de ver isto. Ajuda uma pessoa a ter uma vida melhor, a ter uma comunicação melhor, tanto verbal como não verbal, e a ter uma vida melhor, de mais sucesso.